A análise dos dados irá depender do objetivo da avaliação e também dos dados coletados. Alguns dados são numéricos e podem responder a um conjunto de métricas. Outros dados não são numéricos, né? Por exemplo, as opiniões do usuário frente a pontos de melhoria. Bom, infelizmente não temos tempo para nos debruçarmos sobre as várias possibilidades de como coletar dados, quais dados são coletados. Mas vamos ver o exemplo analisando o questionário SUS, que é um questionário muito conhecido entre os praticantes de investigação da usabilidade de um sistema. O SUS foi criado por John Brock em 1986 e o SUS é a sigla para System Usability Scale. Ele foi proposto então por Brock para poder avaliar produtos, serviços, hardware, software, sites, aplicações, entre outros. Né? As suas vantagens são porque ele é simples, é um conjunto pequeno de 10 questões a serem respondidas pelo usuário. São questões em que o usuário responde, né, usando uma certa escala e, né, por conta disso, é possível mensurar e pontuar a usabilidade da aplicação que está sendo investigada. Né? E a outra vantagem é que ele é muito conhecido, ele já é validado pela literatura, né? Então a sua aplicação é muito pertinente. As perguntas que compõem o SUS são essas daqui que você está visualizando na tela, né? Que eu, inclusive, apliquei vocês na atividade da semana anterior com o propósito já de introduzir vocês a esse tipo de questionário. São 10 perguntas, né? Que são elas. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo. Eu achei o sistema fácil de usar. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente. Eu achei o sistema atrapalhado de usar. Eu me senti confiante ao usar o sistema e eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema. Bom, primeira coisa, deve perceber que existe uma relação entre essas perguntas e as definições de usabilidade que nós estudamos nessa disciplina. Bom, não irei aprofundar isso, mas há trabalhos que relacionam as questões com os itens, os componentes da usabilidade, os atributos da usabilidade. E há também relação dessas questões com as heurísticas de Nielsen. E há trabalhos que apontam isso. Um outro item que eu quero que vocês observem é que esse questionário ele possui questões positivas para o sistema e questões negativas para o sistema. Você consegue identificar quais são as positivas e quais são as negativas? Bom, as positivas frente ao sistema, que são características que o sistema deve possuir, são as de números ímpares. Enquanto as negativas, que é a que o sistema não deve ter, são as de números pares. Então, quando há questões que são positivas, aquilo que nós queremos avaliar, e questões negativas, aquilo que nós queremos avaliar, né, nós chamamos que é um questionário sujo, ok? É um termo usado metodologicamente. E ele é interessante neste ponto, porque ele vai contrabalancear e vai permitir com que nós construímos uma escala mais próxima ali do que é usabilidade, não só considerando os fatores positivos, mas os fatores que devem ser evitados em uma interface de usuário. E como é que as pessoas respondem essas perguntas, né? Primeira coisa, né? O autor propõe um conjunto de 5 pontos, né? No que nós chamamos de escala de Likert de 5 pontos. São 5 respostas possíveis, né? Discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente ou neutro, concordo parcialmente e concordo totalmente. Bom, essa é chamada escala de Likert, que foi o pesquisador que propõe esse tipo de escala, né? E que vai então nos dizer
concordância de uma pessoa frente a uma afirmação. E é por isso que as perguntas, né, do SUS, na verdade, não são perguntas, são afirmações. Então, aqui ele vai me dizer o grau de concordância frente àquela afirmação. E para cada uma das respostas, né, possíveis de serem dadas, lembrando, o usuário somente poderá escolher uma resposta, é dado um valor pontual. Então, discordo totalmente é 1 ponto, discordo parcialmente 2 pontos, indiferente é 3 pontos, concordo parcialmente 4 pontos e concordo totalmente 5 pontos. E a partir disso, nós poderemos então calcular, achar um número ali que vai nos dizer como está a usabilidade da aplicação. Bom, então, relembrando, eu apliquei esse questionário a vocês, né, numa atividade anterior. Está aqui o questionário, né, e com as possibilidades de escolha. Então, tem as 10 perguntas do SUS, né, as 10 afirmações, e ali cada uma das respostas que o usuário pode marcar entre as alternativas. E aqui, né, eu peguei o retrato das respostas realizadas até o dia 8, né? E então eu tive as seguintes respostas dos participantes. Ao todo, eu tive 20 participantes. É um número um pouco razoável se a gente considerar o swap, né? Mas vamos considerar só as respostas da turma frente à atividade, ok? Então foram 20 pessoas que participaram, né? E aqui tem a pontuação de cada uma delas frente a cada uma das 10 afirmações do SUS. Ok? Bom, analisando de forma geral, o que se poderia fazer? Né? Olha, vou identificar as afirmações que possuem as afirmações positivas, que possuem menor número, e as afirmações, ímpares, né, que possuem um número baixo, e as pares que possuem número alto. Identificar quais delas tem mais, que já são pontos de melhoria no meu sistema. Esta é uma forma de visualizar. Mas podemos ir além dessa técnica de análise. Nós podemos calcular uma pontuação, que vai nos dizer se a usabilidade do sistema está boa, precisa ser melhorada ou não. Né? Então, para as respostas ímpares, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subtrair 1 de cada uma das pontuações. Então, se o usuário respondeu 4, numa ímpar, 4 menos 1 é 3. Então, para aquela pergunta ali, para aquela afirmação, eu ganho 3 pontos. Né? E caso seja uma resposta par, eu pego o valor 5 e subtraio da resposta. Então, se para aquela resposta par, o usuário falou que eu tenho 4, vamos considerar, né? Então, 5 menos 4 é 1. Então, o sistema ganha 1 ponto ali referente à questão par. Depois, em seguida, eu somo todos os valores dessas contas que foram realizadas. Depois, então, do resultado da soma, eu multiplico por 2,5, pois nós queremos colocar um valor entre a escala de 0 a 100. E com isso, então, nós obtemos o resultado que a gente chama de score SUS da nossa aplicação. Então, vamos pegar o nosso exemplo. Tá? Eu tenho, então, os itens ímpares, em que eu fiz para cada usuário aqui. Né? Para cada usuário, né? Eu fiz o cálculo lá da ímpar e o cálculo da par, conforme foi descrito para vocês. Depois eu somo os resultados e multiplico por 2,5. E para cada um dos participantes, eu tenho então o score que ele me dá para a minha aplicação. Né? Eu posso, por exemplo, investigar aqui, poxa, quais foram os participantes, né, com menor interação dos participantes, com menor escala SUS. Né? Pegar esses de menor e investigar o vídeo de interação deles, caso eu tenha gravado. Né? Então, ele já me ajuda a nortear o que procurar de modificar na interface. Bom, mas é também possível fazer outras análises, né? Como, por exemplo, aqui nós temos colocando no gráfico esse resultado aqui da tabela, né, em formato gráfico, de olho de cara aqui, fica mais fácil de visualizar, né? Aqui pela tabela fica um pouquinho mais difícil, mas aqui pelo gráfico nós já podemos perceber que boa parte dos nossos voluntários já deu um score mais baixo para a nossa aplicação, no valor de 0 a 100. Né? Mas lembrando,
Um detalhe, como analisar esse de 0 a 100? 100 não significa que a usabilidade é perfeita, né? Ok? Pode haver problemas de usabilidade, mas ele está muito melhor do que um cujo score é 70 ou 60. Ok? Então, cuidado, né? Não é questão de 100% de perfeição, né? Aqui é um score que é uma temperatura da usabilidade. Bom, o que nós podemos fazer então? Nós podemos pegar a pontuação SUS de todos os participantes e calcular uma média. Eu fiz isso para os dados que eu coletei com vocês, né, por intermédio das respostas de vocês. E a média da pontuação SUS é 59,8. Né? Bom, numa escala de 0 a 100, tá razoável, concorda comigo? Mas vamos analisar mais profundamente o que a literatura nos diz frente a este número, o que resulta deste número. Para isso, nós vamos usar a seguinte régua da escala SUS, em que então eu vario de 0 a 100 e o que a literatura me diz frente aos adjetivos, as palavras que nós podemos usar para falar da usabilidade desse sistema. Cada um deles é proposto por autores diferentes em estudos diferenciados, mas nos ajuda a ter uma ideia do que é o nosso sistema. Então, vamos aplicar essa regra aqui, por exemplo, para identificar qual é a nota que nós podemos dar para esse sistema em referência à sua usabilidade, ou qual adjetivo nós podemos usar para ele, okay? E se ele é aceitável ou não aceitável. Bom, então vamos considerar então que o nosso score foi 59,8, né? E considerando a nossa escala, então 59 está quase aqui, quase no 60, né? Então ele está aqui, segundo essa primeira opção, né, de escala, nós temos que a usabilidade ela é marginal, né? E para baixo. Quer dizer, né? Então tem muitos pontos a serem melhoradas, mas ela pode ser lançada, pode ser disponibilizada aos usuários porque ela, né, está no nível marginal. Se ela tivesse caído aqui e não aceitável, seria importante uma boa mudança no design da interface para que os usuários adotem aquele sistema. Essa outra régua aqui, que nos diz uma escala de nota de A a F. Então, A, B, C, D ou F para a nossa aplicação. Né? Escala muito parecida ali com as notas, geralmente notas que os professores mapeiam de nota numérica para conceito. Né? Então, para o conceito A, de 90 a 100. Para o conceito B, de 80 a 90. Né? E assim sucessivamente. Abaixo de 6, o conceito é F. Então, considerando a nossa usabilidade, a aplicação que a gente do swap, né, nós obtemos 59,8, veja que ela é menor que 60. Então, o conceito dela é F, quer dizer que a usabilidade não é boa. Tudo bem? Né? O que eu posso fazer também? Eu posso, a partir dos conceitos dados por cada um dos participantes, ver o número de ocorrências. Né? Então, muitos usuários classificaram ela como F, né? O resultado SUS dela foi como F. Então, para cada participante, eu posso então dar um conceito também, não só para o geral, mas para o participante. Né? E poucos usuários disseram, né, a usabilidade, a interação do sistema foi boa. E a última régua que nós vamos usar aqui para exemplificar, né, é essa daqui que me dá adjetivos para a usabilidade. Okay? Então, temos adjetivo melhor imaginável quando a nota é maior que 92. Né? Excelente quando é maior que 85. Bom quando é maior que 72. Ok, razoável acima de 52. Interface pobre, de usabilidade pobre, com 38. E pior imaginável, né? Quando é menor que 25, né? Menor que 38. Bom, então, frente a essa escala, né, como nós obtemos 59,8 caindo aqui, né, a usabilidade é ok. Né? Que significando o quê? Que, olha, o sistema pode ser lançado, mas tem coisas muito importantes de serem melhoradas para o melhor uso dessa aplicação. E podemos fazer diversas outras análises com os dados. Aqui, neste caso, fica-se um pouco limitado,
porque vocês possuem algumas características em comum. Por exemplo, a idade de vocês é muito próxima, vocês todos têm conhecimento sobre tecnologias digitais, né? Usam mais ou menos o mesmo tempo do sistema, que foi quando vocês entraram no curso, né? Então vocês são usuários mais parecidos. Mas em casos de perfis de usuários diferentes, nós podemos analisar o sistema como um todo e também por cada um dos perfis de usuário, seja pelo papel que ele desempenha. Por exemplo, no SWAP nós temos professor, aluno, técnico administrativo, pela idade também, porque a idade também envolve muito a questão de conhecimento da tecnologia, né? Então, pessoas mais velhas, né? Por exemplo, 40, 60 anos, é diferente de pessoas mais novas, de 20 a 30 anos, né? Como a gente já estudou em fatores humanos. Há quanto tempo utiliza o sistema? Então, pessoas que acabaram de conhecer o sistema ou pessoas que já utilizam o sistema há mais de 2 anos, por exemplo. Né? E conhecimento sobre o domínio da aplicação também é um outro critério que pode ser usado para categorizar os nossos voluntários. Então, para isso, para poder analisar desta forma, geral e divididas em subgrupos, é necessário aplicar um questionário de perfil, um questionário de pré-teste, de tal forma que nós conseguimos separar os usuários de forma adequada ou a partir do qual o critério que nós queremos olhar os dados. Bom, o que é importante do SUS? Né? Lembrando, ele não foi criado para dizer que uma escala de 0 a 100 da usabilidade, ok? Mas da percepção da usabilidade. O que isso nos quer dizer? Ele é um termômetro da usabilidade. Não significa que os seus resultados, né, 96%, quer dizer que é 96% usável. Essa é uma leitura errada do que é o SUS. Né? Ele serve, então, para nortear, falar, olha, para alguns usuários a interação foi muito ruim. Quais são eles? Né? E olhar, investigar o motivo, seja analisando seu perfil, seja analisando as gravações, os dados coletados frente àquele usuário. Bom, e vamos comparar um pouquinho os nossos resultados que nós obtivemos com outros trabalhos, né? A Barbante foi uma aluna, Ana Barbante foi uma aluna de TCC aqui do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do curso superior. Bom, ela estudou sobre a usabilidade do SWAP aplicando o questionário SUS, mas ela analisou em dois contextos, tanto para o computador de mesa quanto para dispositivos móveis. Em seu trabalho, ela obtém um valor de 31,25 no computador de mesa. Veja, nossa, está diferente do nosso. Nosso é quase 60, o dela foi quase a metade do que nós obtivemos. Né? No dispositivo móvel, 31,88, que é um pouco próximo do desktop. Mas o que acontece? Bom, nós temos que, antes de comparar os resultados, nós temos que ver se esses dados são possíveis de serem comparados. Então, o público-alvo foi o mesmo? Bom, vocês são alunos, vocês que responderam na matéria são meus alunos. E ela também aplicou para alunos. Só que ela aplicou para alunos, para professor e para técnico administrativo. Então, o público dela é mais amplo. Né? Porque nós temos professores dentro da nossa instituição que não têm um domínio técnico como nós que trabalhamos com o desenvolvimento de sistemas, né? Até mesmo técnicos administrativos que são de uma variedade de formações e de relacionamentos com a tecnologia. Bom, além disso, no meu estudo, eu não comentei para vocês, olha, considere a interface do SWAP no computador, considera a interface do usuário no desktop. Eu não considerei, então já fica mais difícil também comparar esses dois trabalhos. Bom, então, qual é o cuidado, né? Quando nós formos analisar os dados, os resultados, né, por meio da análise dos dados coletados, nós temos que considerar as nossas limitações do trabalho. Okay? Então, um exemplo é a variedade nas características dos voluntários. Né? Foi considerado isso? Né? O que parte do sistema foi investigada? Né? O SWAP é amplo, por exemplo. Nós não fizemos a avaliação ampla do SWAP, nós levantamos de uma forma geral.
Então, frente ao SUS, quais são as suas vantagens? Ele é simples e tem poucas questões que o usuário responde de forma rápida, escolhendo ali o seu grau de conformidade. É um instrumento validado pela literatura, né? E apresenta uma escala numérica para a gente saber se a nossa usabilidade está boa, ótima ou ruim. Mas ele não é diagnóstico, ou seja, ele não vai falar para você, ó, você está com problema nisso, né? Ou está com problema nesta parte da tarefa ou nesta parte da tela. Okay? Aí nós temos que considerar outros dados que foram coletados durante a interação. Portanto, né, é importante, junto com o SUS, aí a critério de quanto que foi de esforço se necessário, de quantos recursos tem disponíveis, para poder fazer a coleta de outros dados que vão nos dar respostas mais precisas sobre pontos a melhorar da nossa aplicação. Assim, ao planejar, considere o objetivo da avaliação. Não, né? Se for importante, é importante usar procedimentos validados, instrumentos validados na literatura, mas eles têm que condizer com o objetivo da avaliação. Essas foram algumas formas também para se analisar o SUS, os dados coletados pelo SUS. Né? Nós podemos usar a média, a mediana, outras discussões. Fica aí um bom trabalho para a disciplina do próximo semestre, estatística, né? Em que vocês vão então aprender a construir esses dados e poderia coletá-los através, por exemplo, do SUS para uma aplicação já conhecida entre vocês.